Bem-vindos ao canal Chess Xadrez R3, trazendo hoje aqui uma partida top, galera, top mesmo, entre o Bob Fischer e o Tigran Petrosian, uma partida do livro do Bob Fischer. Eu estou mostrando aqui todas as partidas desse livro, o livro Minhas 60 Melhores Partidas do Bob Fischer. Hoje aqui mostrando a partida 3, a terceira partida, Petrosian jogando de brancas, Fischer jogando de pretas. Essa partida foi disputada em 1958, tá certo? E antes da gente começar, já vai deixando seu like, vai deixando seu comentário, playlist top. Se você não viu ainda a partida número 1 e número 2, eu vou deixar um card aqui, vou deixar também na descrição do vídeo o link para você acompanhar a partida número 1 e a número 2, beleza? E aqui, compartilha para geral, segue no Facebook e Instagram, os links estão na descrição do vídeo, fechou? Começando aqui, ó, lembrando que essas partidas que eu mostro do livro do Bob Fischer, eu não faço análises com o computador. As análises são do próprio Bob Fischer, as análises que ele colocou no livro dele, tá bom? E ele começa falando o seguinte, ele foi para a defesa em Dia do Rei, jogando de pretas. Ele falou o seguinte: abraço de urso, é o título. Em posições que aparentam ser perfeitamente iguais, Petrosian sempre encontra um lance aparentemente inócuo que pouco a pouco asfixia o adversário. Ele atinge seu objetivo simplesmente trocando peças e manobrando para a vitória sem correr riscos desnecessários. E aí o Bob Fischer ele conclui assim, ó: essa técnica, essencialmente defensiva, possui a virtude de, mesmo quando não totalmente bem sucedida, conduzir ao empate. O Fischer, em contraste, ele geralmente escolhe a via mais agressiva, por mais arriscada que seja. Algumas vezes ele se dá mal, mas isso é o que torna o seu jogo fascinante. Então aqui a gente já viu que vai ter um jogão aqui. E o Petrosian começa aqui com C4. A defesa inglesa, a abertura inglesa. Cavalo F6 pelo Fischer, cavalo C3, G6 e agora G3, vai desenvolver em fianqueto, G3, opa, bispo G7, agora bispo G2, roque aqui pelo Bob Fischer, cavalo F3 pelo Petrosian, D6, roque, cavalo C6 desenvolvendo, D3 aqui o Petrosian manda um D3, e agora o Fischer faz um cavalo H5, e nesse momento o Petrosian joga D4, ele tinha jogado D3, e agora o Bob Fischer falou o seguinte, que o Petrosian pode se permitir essa perda de tempo, ao invés de ter feito, foi diferente de ter feito D4 direto, né? Porque o cavalo estava bem posicionado aqui, e agora como o cavalo se posicionou, ficou numa má colocação aqui em H5, ele se deu ao trabalho de perder esse tempo, mas ganhar espaço aqui no centro. Então agora o Bob Fischer seguiu com E5, tentando abrir a posição. E o Petrosian faz um D5, olha só, D3, D4, D5, 3 lances de peões aqui logo de cara, hein? Então aqui o Bob Fischer analisa o seguinte, ele fala que se D por E5, D por E5, a dama captura lá em D8, torre captura em D8 e agora cavalo D5, centralizando o cavalo, torre D7, evitando aqui do cavalo capturar em C7. E agora podia seguir com bispo H3, atacando essa torre, F5, olha só, G4 quebrando tudo aqui, cavalo F6, G por F5, e agora cavalo por D5 primeiro, C por D5, e a torre por D5. Poderia seguir dessa forma, né? A partida segundo o Bob Fischer, ou no lance 14, cadê? Lance 14, poderia seguir com... Opa, cadê? Cavalo por F6, se seguisse cavalo por F6, cheque. Bispo por F6, G por F5, G por F5. Não poderia capturar de bispo aqui, senão torre G7, dando um cheque e um ataque descoberto, ganhando qualidade aqui, seria fatal. Então não foi desse jeito que seguiu na partida, fez o D5, aqui o Bob Fischer fez cavalo E7, o cavalo estava atacado, tivemos E4, solidificando, ganhando espaço, muito espaço aqui para o Petrosian, tivemos F5, E por F5, G por F5, agora cavalo por E5, e esse lance aqui a gente fala, nossa, o Petrosian está entregando um cavalo, nada disso, ele está tentando ganhar um peão aqui, ó. Porque se o Bob Fischer captura o cavalo dele, o Petrosian captura o cavalo do Bob Fischer aqui em H5, e nessa variante ele ganhava um peão, né? Então ele fez
cavalo por E5. E aqui o Bob Fischer respondeu cavalo por G3. E ele fala o seguinte: já que esse cavalo está condenado, vou procurar vender ele o mais caro possível. H por G3, aqui pelo Petrosian, e o Bob Fischer comenta: simples e bom, eu esperava F por G3, mas Petrosian despreza o ataque na ala do rei e busca controlar as casas centrais. Sua decisão revelou-se acertada. E agora bispo por E5. O Bob Fischer comenta depois desse lance que D por E5, aqui no caso, conserva um centro de peões fluido e proporciona mais jogo. Mas só que ele se preocupou com o seguinte: se ele capturasse de peão, ele se preocupou com C5, e aqui o Petrosian ia criar um peão passado, perigoso, né? Ele se preocupou com isso a longo prazo. Então seguiu bispo por E5, agora F4, atacando o bispo volta para G7. Tivemos bispo E3, aqui pelo Petrosian. O Fischer respondeu bispo D7, desenvolvendo. Bispo D4, forçando praticamente a troca desse bispo, que fica muito bem na defesa aqui. Cavalo G6, e agora torre E1, melhorando a peça. Aqui o Bob Fischer comenta que foi um leve descuido aqui das brancas. Aqui ele fala que nessa posição aqui, as brancas estão um pouco melhores, mas isso foi uma pequena imprecisão, porque poderia ter seguido dessa forma. Bispo D4. Dama por D4. Seguido de H4. Ou de H5, perdão. E depois H4, trocando esse peão isolado de H pelo peão de cavalo. Pelo peão do cavalo aqui do Petrosian. Igualando a partida. Mas, nesse momento aqui, torre E1. Aqui o Bob Fischer seguiu com torre F7. E agora bispo F3. Dama F8. Rei F2 pelo Petrosian. Torre E8 propondo trocas. O Petrosian troca. Torre por E8, dama por E8. E agora bispo por G7, torre por G7. Dama D4, melhorando a posição da dama. B6. Opa, e essa dama estava atacando ali o ponto de A7, né? Então o Bob Fischer protege, faz um B6. Agora, torre H1, colocando pressão na coluna semiaberta. E o Bob Fischer fala o seguinte: as brancas conseguiram vantagem sem esforço e agora procuram melhorar a posição. Mais agressivo seria B4, seguido de C5, trazendo problemas para mim. Então, depois que ele faz esse torre H1, o Bob Fischer joga A5 e fala: pela primeira vez eu respiro livremente. Cavalo D1, manobrando, sempre melhorando a posição, Petrosian. Dama F8, cavalo E3. Então, opa, melhorou a posição do cavalo. Alguns temas aqui de repente. Depois desse cavalo E3, o Fischer fala: Petrosian imperturbável, continua consolidando a posição, sem se preocupar com bons lances. Eu receava bispo H5, atando-me totalmente. Que aqui ele não pode tirar tanto aqui o cavalo, porque a dama fica combinando com a torre. Aqui ataque em H8, né? Se ele joga um bispo H5 para capturar esse cavalo, aí fica uma posição chata, uma posição incômoda. Aqui o Fischer falou que respirou aliviado depois que ele não seguiu essa sequência. Cavalo E3, torre F7, agora B3, dama G7. E aqui o Fischer fala o seguinte: aliviando a pressão, ele força a troca de damas aqui, porque o Petrosian não pode largar, abrir mão dessa longa diagonal aqui. Não pode fazer um lance passivo como dama D3, dama D1, porque senão o Fischer acaba tomando conta aqui dessa diagonal. Então foi um lance forçante, segundo ele. Dama por G7, rei por G7, agora A3. Torre F8, bispo E2, cavalo E7, bispo D3, H6. Tivemos agora torre H5. Pressão total aqui nesse peão, hein? Aqui tem 3 defesas também. Pressão total no ponto de F5. E agora bispo E8. E agora o Petrosian faz torre H2. Aqui o Fischer fala que é uma cilada, né? Aqui não está ganhando o peão. Aqui ele fala o seguinte: se cavalo por F5 cheque, cavalo por F5. Se torre por F5, procurando trocar as torres, aqui teria torre H8, fino, hein? E a torre não tem mais volta.
A torre não tem mais casas. E aqui depois seguiria bispo G6, ganhando a torre limpa. Ganhando a torre não, ganhando a qualidade, né? Um bispo pela torre. Então aqui ele comenta que esse peão que ele deixou aqui foi uma cilada. Nessa hora seguiu torre H2, aqui bispo D7, torre H1, torre H8 e agora cavalo C2, manobrando para D4 e ficando numa boa posição aqui o Petrosian. Rei G8, opa, falei errado, perdão, rei G7, opa, falei errado novamente, perdão galera, blunder aqui do editor. Cavalo C2 e agora rei F6, é isso aí, cavalo D4, de qualquer forma, rei G7, aqui o Bob Fischer meio fazendo lances de espera, indo e voltando, tá meio preso aqui na posição, bispo E2, ameaçando invadir com bispo H5, torre E1 e cavalo D6, cavalo E6, ficando com forte ataque aqui, tentando fazer essa combinação. Aqui o Bob Fischer faz cavalo G8. Ele fala o seguinte depois desse cavalo G8. O Petrosian gosta de brincar de gato e rato, aguardando um erro quando não existem ameaças diretas. O incrível é que os adversários cometem esses erros. Aqui o Petrosian faz B4, cavalo F6, bispo D3, e agora A por B4, rei G6, torre A1, ganhando aqui a coluna aberta, controle da coluna, cavalo G4, cheque, rei E2, torre E8, cheque, rei D2, e agora o Bob Fischer volta aqui, cavalo F6, torre A6, torre B8, torre A7, torre C8. Então é aquele joguinho de manobra, joguinho como o próprio Bob Fischer falou, joguinho de gato e rato, né? Então joga torre A6, joga torre A7, volta. Então ele é muito, o Petrosian joga muito paciente ali. E agora ele faz um C5. O Bob Fischer comentou aqui que esse sacrifício de peão colheu-me totalmente de surpresa. Única linha que cria problema para as pretas. B por C5 e não cavalo aqui por D5. Senão tá vindo C6, nossa. Aqui se ele faz... Opa, tô ganhando um peão, tá vindo C6, atacando o bispo. Seguido de B5, consolidando. E esse bispo fica meio que sem ação, né? O cavalo vai entrar fácil na posição. Opa, cavalo vai entrar fácil aqui na posição. Então seria um lance ruim capturar, aceitar esse peão aqui. Então Bob Fischer fez B por C5, B por C5 e agora D por C5. Cavalo F3, rei F7. Cavalo E5, cheque, rei E7, cavalo por D7, agora bispo por F5, recuperando um peão, torre F8, ameaçando o bispo, G4, rei D6, foi um erro aqui, o Bob Fischer fala que foi uma imprecisão dele, bispo por D7, rei por D7, acabou perdendo um tempo aí, né? Rei E3, melhorando a posição do rei, torre E8, rei F3 e não aqui rei para D3, porque senão tá vindo torre aqui em G8, ganhando esse peão. Então ele faz rei F3, rei D6, torre A6, cheque. Depois de torre A6, rei por D5, torre por H6. Torre por H6 e agora C4 avançando com esse peão passado perigoso. Torre H1. Aqui o Petrosian, nos boletins russos, ele diz que as brancas poderiam vencer com a seguinte variante. Depois a gente vai comentar esse lance. No lance 57 ele fez o lance torre H1, mas ele comenta que torre H7 as brancas ganhariam. A gente vai ver esse lance depois do Petrosian. Então, torre H1, seguiu de C3, G5. E agora quem será que chega primeiro? C5, torre D1, cheque, rei C4, G6, C2, torre C1, rei D3. E agora F5, torre B8, na hora certa, rei F4. Aqui o peão não pode avançar senão está caindo aqui. Então o rei perde alguns tempos para poder dar suporte. Tivemos agora rei D2, torre por C2, rei por C2 e agora rei G5,
C4. Tivemos agora F6, C3, eita nós. E agora F7. E depois desse F7 eles concordaram no empate, galera. A posição já é um empate teórico aqui. Como assim, Alan? Sim, aqui o Bob Fischer iria capturar aqui. Primeiro com cheque. O Petrosian ia ter que capturar. E assim que o rei sai, ele promove. O Petrosian promove para a dama. E o Bob Fischer chega na sétima. Aqui não tem mais o que fazer. O Petrosian ia ficar dando cheque, ele ia ficar escondendo... Opa! Ele ia ficar escondendo o rei, ia ficar dando voltas aqui no peão. E qualquer lance que o Petrosian não desse cheque, ele promoveria. E não tem como progredir nessa posição. Então eles concordaram aqui depois desse F7. Eles empataram. E vamos aqui na variante do Petrosian. Lance 57, ele fez torre H1. Ele falou o seguinte, se ele fizesse torre H7, venceria. Por quê? Porque está ameaçando o peão aqui. Faria C6, por exemplo. Torre D7, cheque. Rei C5. Torre D1. E agora C3. G5. Rei C4. Depois de rei C4, G6. C2. Quase a mesma variante. Torre C1. Mas nessa manobra o Petrosian teria ganho um tempo. Rei C3. F5. Torre B8. Rei F4. Rei D2. E agora seguiu como foi na partida, né? Só que com os peões em casas diferentes aqui, ó. Torre por C2. Cheque, rei por C2. Agora rei G5. C5. F6. C4, F7, torre por G6, como seguindo a partida, rei por G6, e a diferença é que esse peão está longe da promoção. C3, e agora promove para a dama, e aqui nessa posição aqui as brancas ganhariam, né? Já estaria diferente, o peão não está mais na sétima, e aqui o Petrosian conseguiria converter aqui facilmente. Então, nossa, partida de gigantes, hein? Fomos até o lance 67. Só repassar aqui essa partida rapidinho. Que partida, senhoras e senhores. Dois monstros aí do xadrez mundial. D3, D4 e D5. A gente que é capivara, a gente é ensinado a não fazer o lance, mover o peão, mover as peças várias vezes na abertura. E aqui o Petrosian foge aqui do... Claro que toda regra tem exceção. E aqui ele sabe o que ele está fazendo, D3, D4, D5. E aqui muito legal, aqui o Petrosian foi para essa de capturar aqui, tentar ganhar um peão, mas ele estava jogando contra o Bob Fischer, né? Então, o Bob Fischer falou, vou vender esse cavalo caro. E aqui o Petrosian foi ganhando espaço, melhorando a posição das peças. E durante toda a análise, o Bob Fischer rasgando elogios aqui ao Petrosian. Essa hora aqui o Bob Fischer ficou meio amarrado, né? Meio que esperando o que o Petrosian ia fazer. O Petrosian bem avançado e o Bob Fischer aqui meio acuado, né? Vai com o rei, volta com o rei. E aqui o Petrosian foi melhorando. Porque o Bob Fischer foi jogando com cautela também. E eles acabaram indo para esse empate aí. E que finalzinho que a gente viu. Tem que ter muita frieza, muita técnica, né? Para converter esse final. A gente que é capivara, às vezes chega no final desse, às vezes está ganho pra gente, a gente acaba até perdendo a partida. E os caras aqui têm um nível muito absurdo de xadrez, né? Aqui nessa posição você fala, caramba, perdi a torre aqui e acabou o jogo, né? Torre por C2, rei por C2, o rei está atrapalhando o próprio peão. Agora rei G5 ao invés... não tem o que fazer aqui, né? Avançar, não tá dando suporte pro peão. E depois do F7 eles concordaram aqui no empate, hein, galera? Nossa, que partida! Então... já mostramos a partida número 1, número 2 e essa foi a partida número 3.
O que será que espera na próxima partida, hein? Já estou ansioso pela próxima. E é isso aí, galera. Curte aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Diz aí pra mim o que você achou dessa partida entre o Petrosyan e o Fischer. E compartilha pra geral, segue a gente no Facebook e Instagram. Os links estão na descrição do vídeo, tá certo? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Canal Chess Xadrez Arredrez. Valeu!